Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, aqui da Rádio Ômega, dos estúdios da Rádio Ômega, o programa que tem um canal no YouTube, o canal do YouTube que tem um programa. E para mais uma edição muito especial, e o não menos especial ao meu lado, Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham mais o programa Só Esportes aqui na Ômega. Prazer estar aqui com vocês mais uma quarta-feira, hoje dia 18 de março de 2020. E um programa especial pelos convidados que a gente tem, pelo assunto que a gente vai tratar, mas no final a gente tem um recado para dar para vocês. Exatamente. E apresentando os nossos convidados, né? Lá na ponta de esquerda, né, de quem acompanha pela live no Facebook, a quem acompanha também pelo site da Rádio Ômega, está o Eduardo Leonel, da equipe Fast Wheels. Tudo bem, Eduardo? O Eduardo que já esteve aqui no programa também em outra ocasião. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, infelizmente discutindo um tema não muito agradável, mas na companhia do Serjão, que eu vi jogar, torci contra o Sérgio São Paulino, mas eu, como um postulante a goleiro, me inspirava muito no Sérgio, é um cara que fantástico aí, uma honra estar presente. Não poderia ter melhor espelho. Como o Leonel já antecipou, o tema hoje vai envolver um pouco de esporte, vai envolver também um tanto de saúde, que é o esporte nos tempos do coronavírus. Essas adaptações, mudanças, tudo que o esporte está passando, paralisações, adiamentos, cancelamentos. E ao lado do Eduardo está, como ele já mesmo apresentou, o Sérgio Guedes, técnico da Portuguesa Santista, goleiro do Santos, da Ponte Preta, enfim, um passado incrível no futebol, tanto jogando quanto como treinador. Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Tudo bem, Ted. Boa noite, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Primeira vez aqui, não na rádio, mas no programa. Pois é. Como já disse, todos, o momento, o assunto, né, não é o ideal, né? Exato. Mas assim, é uma realidade a ser encarada, vivida, né? E a gente aprende nessas ocasiões. A gente já vivia algumas situações assim, em algumas epidemias, em outros momentos, mas o alarde é muito grande e a gente não tem tanta informação e nem conhecimento para, às vezes, debater com muito conhecimento de causa, mas é um momento preocupante, né? A gente gosta de falar de campo, de bola, de pista, de quadra, de piscina, só que o momento não permite que a gente fale das disputas, dos recordes, da preparação para a Olimpíada, Paralimpíada, Campeonato Paulista Série A1, Série A2, por causa do Covid-19, do novo coronavírus, né, que é uma realidade mundial, né, uma pandemia, né, decretada pela Organização Mundial da Saúde. Atualizando, no Brasil a gente teve hoje a confirmação de mais 2 mortes, né, ao todo são 3. São 3, né? São 3, né, todas no estado de São Paulo, e outros tantos milhares aí de casos suspeitos. Enfim, a situação realmente está complicada, exigindo uma série de cuidados, série de precauções de todo mundo, depois a gente vai falar também um pouco disso. E o esporte foi totalmente afetado por conta disso, né? Competições paralisadas, preparação, e a gente vai debater isso também. Vou até começar com o Leonel. No caso do paratletismo, do pessoal da Fast Wheels, a Vanessa Cristina, né, que está na luta pelo índice, como é que vocês receberam esse momento de para tudo? É muito complicado você não ter referência. A gente não sabe qual a próxima competição, quando vai acontecer e se vai acontecer. Isso realmente, essa incerteza gera uma insegurança. Você não sabe o que fazer, porque o atleta não está saindo de casa, você não está podendo treinar o atleta. Então, uma série de fatores que os Jogos Paralímpicos, a indecisão se vai adiar os Jogos Paralímpicos, se vão haver competições que os atletas podem adquirir, se vai haver novas datas para isso, para conseguir índices, né? A Beth, que já está, também uma insegurança, não sabe? Inclusive a Beth tem uma doença autoimune, então muito mais perigoso. Grupo de risco, né? Grupo de risco, então esse fator, a partir do momento que o Comitê Paralímpico Brasileiro encerrou as atividades no Centro Paralímpico, para nós foi um grande alerta. Eu segui imediatamente as ações do comitê e da prefeitura, porque realmente é um alarde muito forte e a seleção brasileira parou de treinar. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar se nortear por eles, até porque vão receber informações, mas falta muito ainda do Comitê Paralímpico Internacional, do COI e do Comitê Tóquio. Eu acho que precisa ser tomada decisão urgente. Encerra,
Não vai ter o ano que vem, adiar, eu acho que isso é fundamental. Ô, Sérgio, até aproveitando essa observação do Leonel, em relação ao futebol, né? Talvez o que falte ainda seja também essa incerteza em relação aos campeonatos que vão seguir, porque os campeonatos estão acabando a primeira fase, a Série A2 está acabando a primeira fase, o Paulista da Série A1 também acabando a primeira fase, e no momento ainda de definições, não se sabe se acaba. Começou, né? Exatamente, nem começou o mata. mata-mata, né? Mas definições ainda para o mata-mata. Isso talvez seja o grande problema, claro que a doença, óbvio, eu estou falando pelo aspecto esportivo, né? Talvez seja o grande problema esportivo do caso. Eu vejo dessa forma. Um fato interessante ocorreu. Quando nós passamos a conviver com essa realidade, né? Com essa possibilidade, ela foi muito discutida e debatida, né? Existem muitos pontos de vista em relação a tudo que está ocorrendo. Às vezes um por muito conhecimento, outro por falta de conhecimento, interesses específicos. Mas existe uma preocupação em cima de tudo isso, sim. O sentimento é que nós estávamos dando férias, né? Uma coisa estranha, né? Então, triste que é o momento, né? A preocupação, mas o alívio de às vezes as pessoas saírem para descansar, para esfriar a cabeça, para se preparar novamente para a continuidade. Essa continuidade aí começa a se especular demais, né? O que vai de verdade ocorrer. Eu particularmente acho que em relação ao futebol, a gente não atingiu o ápice, né? Eu acho que a tendência é agravar para depois melhorar, e se Deus quiser isso vai ocorrer. E você para num momento onde você dá margem para especulações, para interesses. Isso me incomoda e me preocupa bastante naquilo que se refere ao esporte, à idoneidade, à forma de fazer as coisas de uma forma correta. Mas é um momento e um processo de verdade muito preocupante. A gente ouve muita gente dizer, a gente conversa com muita gente, a gente vê muito fake. E isso, de uma certa forma, lamentamos muito. Mas aquilo que já está sendo dito aqui, né? Olimpíadas, uma série de interesses comerciais, e que eu acho que a prioridade não tem como você discutir, considerar nada, é seguir um caminho seguro. Qual será esse momento, né? Então, diante disso, dá-se muita especulação, muita insegurança, e a gente não tem essa certeza de que a competição vai terminar. Eu imagino que sim, mas a gente não sabe em que condições, em que momento, de que forma, né? E, enfim, de verdade é uma experiência muito desagradável para nós que não temos tanto conhecimento, informação, mas não conhecimento, e vivemos num esporte tão apaixonante, onde esse aspecto é muito considerado e quase ele não existe, né? O grupo de risco é muito menor em relação ao esporte, ao atleta especificamente, mas ele não deixa de existir, né? Certo, vocês jogaram no domingo ainda contra o São Caetano, tinha torcida, mas alguns jogos, né, em São Paulo e outros lugares já não tinham torcida. Você acha que se fizesse os jogos com portões fechados, daria para pelo menos um pouco mais esticar mais uma semana, que fosse para poder pelo menos ter um desfecho dessa primeira fase? Na federação, né, nós tivemos a nossa direção, os nossos representantes até lá, e foi muito debatido, e a primeira reunião feita, né, não sei se todo mundo sabe, foi um acordo que se terminasse a primeira fase mesmo com portões fechados. Como se diz, a gente não chegou no pico. A margem de risco, embora ela exista, ela não seria atingida. E eu penso dessa forma. Friamente eu penso dessa forma. E aí você daria margem para justamente reajustar todos os outros interesses ao que se requer, ao fator econômico, técnico, tático. Mas, poxa, né, quem somos nós para determinar isso? Mas foi debatido e discutido, sim. Eu acho que traria para o futebol especificamente regional, não vejo como teríamos riscos, seria grave esse processo, esse momento, esses dias, esse processo todo. Mas eu acho que a pressão, principalmente política, aí entra interesses tantos, né, fez com que as coisas ganhassem um peso, e numa reunião que saiu, o pré-acordado, que terminaria as 2, 3 rodadas, o que se refere a 1 a 2, a hora que chegou lá embaixo com a política, com a pressão, 70% dos responsáveis, ou aqueles representantes dos clubes de futebol, mudaram de opinião. Até para se ter uma ideia, Anderson, Sérgio, Leonel, eu não sei se essa informação houve alguma alteração, mas eu acredito que esteja ainda assim. Dos estaduais do Brasil inteiro, 11 foram suspensos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Pará, Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esses todos suspensos. 8 deles, 8 estaduais, continuam mais sem público, essa situação que o Sérgio falava. Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Amapá, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, né, no caso do Campeonato Brasiliense. 7 seguem com público. Mato Grosso, Tocantins, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Espírito Santo. E um estava indefinido, não sei se você teve alguma informação sobre o Rio Grande do Norte. Não se sabia ainda o que ia fazer. Isso é informação até segunda-feira, não sei se houve alguma... O Campeonato Goiano parou também. Parou mesmo, né? Entrou na... tá certo. E tá, aqui ainda estava como... Copa do Nordeste ainda estava, né? Como continua, mas sem público. Então entrou no... Então parou mesmo, 12. A Copa do Nordeste também ia parar. Parou também. Parou também, né? E até uma observação falando do Leonel dos outros esportes, né? Os Jogos da Unisanta, que são uma competição tradicional aqui da cidade, a maior competição universitária do estado de São Paulo, que também reúne até pessoas que teoricamente estão fora desse grupo de risco, ela foi, em função das aglomerações, foi adiada. Ela geralmente acontece em maio, ocupa pelo menos 20 dias de maio, e foi transferida para agosto, mas ainda sem uma data, um período definido. 10 km da tribuna, né? Também passou para novembro, né? De maio para novembro. A Maratona de Londres, Nova York, Londres, Boston foi adiada, Paris foi cancelada. Realmente a mudança no calendário mundial absurda, né? E o norte nosso, às vezes, a gente que está no mundo paralímpico, no mundo olímpico, futebol é o esporte que mais move dinheiro. E a gente vê o futebol parar, realmente... Você pensa assim, se o futebol parou, né? A gente chega... Até alguns atletas, nós temos que conscientizar, né? Pô, cara, o futebol parou, os caras não estão treinando. E o que o Sérgio falou realmente dispensar, porque o governo do estado, ele deu um alerta, né? Suspendeu algumas ações, mas as escolas ainda estão recebendo crianças. Então, teoricamente, poderia se pensar em portões fechados para terminar essa primeira fase. A série principal foi cogitada fazer uma rodada na meia da semana e outra no final. Fechava. Realmente, como o Sérgio disse, é difícil para nós, que não somos especialistas, julgarmos, né? A gente não sabe o estado que realmente está. Hoje, para nós, em termos de esporte olímpico, paralímpico, a gente vê, tem até muita meme na internet, os atletas ironizando, treinando em casa, fazendo... agora tem o desafio do papel higiênico, Lelê com o papel higiênico, os atletas olímpicos nadando em cima do skate. Porque é a grande realidade. Você não tem, os caras não estão treinando, não tem performance. Se você parar 15 dias e voltar, você vai ter que dar um tempo para esse atleta se preparar, tanto no futebol quanto no esporte olímpico e paralímpico. É quase o tempo que o atleta perde nas férias mesmo. Eu entendo que 15 dias é um prazo aceitável para você reorganizar de novo. Passar disso, você vai ter perda, queda. E um adendo importante, Ted, nesse processo, aí já dá margem para a gente discutir algumas coisas pertinentes. Porque assim, você parou os grandes clubes, né? O exemplo, o Cássio, né? Os atletas do Santos, eles vivem uma realidade diferente. Eu entendo que os atletas que jogam Série A2 e Série A3, eles estarão mais dispostos do que estivessem nos clubes, treinando, concentrados. Sim. Porque é uma outra realidade, é outro momento, a exposição é maior. Tanto é que a gente vai alternar isso. A gente vai manter, até a gente ter de verdade um cenário mais claro, né? E o tempo vai dizer isso, não tem como fugir. Pelo menos os próximos 15 dias, é uma tendência depois de desenhar alguma coisa mais clara, a nível de continuidade ou não, né? Tomara que as coisas ganhem um outro patamar nesse aspecto específico do corona, mas o futebol, eu entendo que poderia se discutir um pouco antes, para que se terminasse isso, e agora... Nesse processo, vamos ver em que patamar se atinge, né? Qual é o limite, se não houver uma possibilidade de se fazer alguma coisa, aí o cenário de verdade é mais escuro e a gente começa a temer para até inclusive todo o investimento, todo mundo que fez o que fez no esporte esse ano não ter os campeões, não terem as fases definidas, né? É uma tendência, imagino assim, mas o risco da Santista é maior fora do que se estivéssemos trabalhando juntos fechados. É verdade. Não, e uma coisa que fique clara aqui, até o pessoal que está acompanhando em casa, que a gente
a gente trouxe esse assunto à tona aqui, não quer dizer que a gente acha que o esporte é mais importante do que, ó, quer continuar pode ser que a algum questão. custo, Não é isso. Exatamente não isso. A gente está expondo a situação com profissionais que lidam com o esporte diretamente, que foram diretamente afetados pela pausa em função do coronavírus. É isso, eles estão elencando as situações e tudo, mas obviamente que a saúde, a questão da saúde pública, da preservação da vida, dos cuidados, principalmente com os idosos, os grupos de risco, etc., isso sim é fundamental. A gente até vai falar depois, reforçar as dicas, né, dos cuidados e tal, mas esse é o nosso pensamento. O fator público, né? Eu acho que é a alma do espetáculo. Você fazer um jogo de futebol sem público é desestimulante. Clássico, né? O Santos de São É Paulo, Morumbi. É desestimulante. O próprio Gesualdo Ferreira, ele tem uma coluna semanal no Jogo, semanal, se eu não me engano, no jornal Jogo de Portugal. Domingos, né? Ele falava exatamente da estranheza, porque ele pegou 2 jogos sem público, por razões diferentes. Um, o Santos e deu fim para a Libertadores, foi por razões disciplinares, na Vila Belmiro, e o outro no Morumbi, Santos e São Paulo, aí por razões de saúde, né, do coronavírus. Eu não sei se o Marcelo já está na ponta da agulha, com o Gelásio Fernandes, ele gravou um áudio aqui para a gente, falando justamente da situação do coronavírus em relação ao poder público ligado aos eventos esportivos e ligado às escolinhas de várias modalidades na cidade. Ele conta melhor o que foi feito pela prefeitura. A prefeitura anunciou uma série de medidas na segunda-feira. O secretário de esportes, né, daqui de Santos. Exatamente, o Gelásio é o secretário de esportes aqui de Santos, e a prefeitura de Santos anunciou uma série de medidas relativas, são 11 medidas, se não me falha a memória, relativas ao coronavírus. E o Gelásio vai falar um pouco da parte relacionada ao esporte. Boa noite, ouvintes do programa Só Esporte. Boa noite, Ted Sartori, Anderson Firmino. Com relação à prática esportiva nos tempos de coronavírus, né, o nosso prefeito estabeleceu medidas de contingência para a preservação do coronavírus no âmbito da administração municipal, e logicamente isso acaba impactando na prática esportiva da cidade, né? Não só nos eventos, mas também nas atividades oferecidas e também aquelas autorizadas, né, pela prefeitura e pela SEMES, né? Os serviços de atividades esportivas oferecidas aqui pela secretaria, eles estão suspensos por tempo também indeterminado, né? Isso inclui, logicamente, os eventos e campeonatos oferecidos, né, organizados por nós, e também a utilização dos espaços, né, dos nossos equipamentos, ginásios, quadras, piscinas, né, por esse tempo aí indeterminado. Também estão suspensos por tempo indeterminado as concessões de autorizações para a realização de eventos em áreas públicas, estando aí igualmente suspensas as autorizações já concedidas, né? Nós estamos em um momento de colaborar de todas as formas, né, para a contenção aí e a não proliferação do vírus, né? Então essas medidas são importantíssimas também, acabam ajudando bastante nesse sentido. Todos nós sabemos da importância do esporte na vida do santista, mas é nossa obrigação cuidar e zelar pelo bem maior que é a vida. Boa noite a todos. Muito obrigado ao secretário Gelásio Fernandes pelo esclarecimento, né, pela detalhadamente o que a prefeitura fez aí em termos de proibições, de atitudes necessárias em relação ao público, em relação ao coronavírus. Sérgio, quando você foi, não sei se foi você, foi o portador da notícia que que os treinos iam parar, que a programação ia mudar, né? Não sei se você foi o portador da notícia dos jogadores, imagino. Como é que foi a reação deles? Eles já estavam diante de tanta notícia por aí? Tem jogador que acompanha mais, tem jogador que acompanha menos. Mas a média, no geral, assim, o pessoal encarou com surpresa, como é que foram as reações? Na verdade, assim, o desconhecimento das consequências, a falta de informação específica, a princípio já era uma surpresa. Sim. Porque o sentimento é de continuar jogando, de terminar a competição.
Por quê? Porque tem aliado a isso um futuro muito próximo para os profissionais, né? Dependemos ou dependem, a maioria, dos resultados finais para encaminhar uma sequência. Então o sentimento inicial é assim, poxa, mas não vai ter mais, vai parar. A partir do momento que você começa a debater um pouco e acompanhar os noticiários, é evidente que começa a se prestar atenção de um outro contexto, de uma outra forma. Mas inicialmente o sentimento, a preocupação específica é em relação ao futuro específico pós esses problemas todos que a gente vai vivenciar e vai ter que vivenciar mesmo. Qual vai ser a sequência disso? Né? Porque todos dependem e vivem disso e condicionado ao produto final, que é o resultado de campo. Então, a princípio, houve sim essa preocupação da competição e não a nível, até porque a conversa é essa, né? O grupo de risco é outro. Né? A gente está envolvido nisso, eu especificamente mais do que eles, mas eles menos. Então o sentimento era assim, poxa, poderíamos terminar isso para a gente desenhar a nossa vida profissional. Esse foi o sentimento. A partir do momento que você começa a ter as mais informações, você começa a ouvir muito, aí obviamente começa a dividir um pouquinho mais a preocupação, né? O comportamento, a preocupação deles, inclusive, poxa, precisamos cuidar da higiene. Eu falei, então, vocês têm que fazer isso sempre. Hoje é uma preocupação. Exatamente, isso é sempre, né? Porque os riscos de tantas outras coisas, né? Mas inicialmente o sentimento era esse, Ted, de que poderia se estender um pouquinho mais para que se definisse profissionalmente a carreira de cada um deles. Mas vai mudando com o passar dos dias, evidente. E você, Leonel, como é que foi a situação? Na verdade, nós estávamos na segunda-feira, foi tudo via os grupos de WhatsApp, né? Nós tínhamos treino já marcado, agendado. Pessoal, não sai de casa que a ordem, a gente tem convênio com a prefeitura, então estamos seguindo as ordens da prefeitura também, porque nós usamos os espaços deles. E o Anderson citou a questão de estar discutindo esse assunto, o esporte agora, eu acho fundamental, porque o esporte, ele é exemplo, né? Então, as pessoas que ainda não estão acreditando, eles vão olhar, pô, o esporte está parando. Né? Então, algumas pessoas são referências. Eu acho muito importante agora os jogadores, os ídolos do esporte, se pronunciarem para conscientizar, para que a coisa não fique pior, para que essa curva ela seja menos intensa, né? Seja mais longilínea e não tenha picos de fatalidades tão altos. Então, eu acredito que o esporte é fundamental na promoção e principalmente para os mais jovens, que é muito, muito comum você ver crianças. Eu passei na praia hoje ali, então fui buscar minha esposa. Sim. Cheio. Infelizmente, as pessoas ainda tem gente descendo a serra, cara. Para você ver, o prefeito de Guarujá se encarregou, ele estava num carro, numa caminhonete, passando pelas praias, não sei por quantas praias ele passou, ele conclamando a população para que deixasse a praia. É lamentável, lamentável. Não tem até aglomeração e tal. Ele, veja só, e lembrando que o prefeito de Guarujá é médico. Sim. Bom lembrar disso. O Ted, e uma das coisas que eu uso como referência para o grupo que nós trabalhamos e as pessoas que a gente convive, a gente tem muito contato com atletas do exterior, né? A gente tem vivido. Sim. Pô, tem um pessoal em Barcelona que fala, cara, não estamos saindo para nada. Os caras não só saem para comprar remédio e alimento. Então, assim, os caras entenderem o que pode chegar aqui. E nós não temos, de repente, essa distância às vezes faz o pessoal demore a acreditar. Infelizmente, a quantidade de fake news, as pessoas acham. Nós temos a turma de que isso não é tão grave, e a turma de que isso aqui... Nós não é aqui, é lá. E tem a galera que alarma demais. Então, acho que a gente tem que ser... Nós somos propagadores de informação. Nós temos que apurar, eu até comentei isso no grupo, nós temos que apurar e dar a informação correta. Ó, isso aí é fake news, isso não é... Talvez mais depurar do que apurar. Sim, né? É debater, é verdade. Debater. Os clubes de futebol, a média, não existe uma regra, tá? Tem quem não liberou os atletas, quem tem parcialmente liberou. Os grandes clubes acompanhados, eles saíram com uma cartilha. Sim, o Santos fez isso. Não tem não fazer nada. E assim, poxa, então pode se treinar ou não? Ainda há uma falta de entendimento em relação a tudo que está envolvendo esse processo. O Santos tem 2 ou 3, se não me engano, treinando, acho que jogadores que se recuperaram de contusão. Nós deixamos o nosso departamento médico ativo e abriu-se alguns atletas que não viajaram, que estão na cidade. Então, nós estamos dando todo o respaldo para que a gente mantenha todo mundo muito focado naquilo que a gente quer.
mas a alternância nesse processo, existe alguns clubes, aí não vou dizer o nome, mas a gente conversa, eles assumiram para a imprensa que pararam e não pararam. Sim. Eles se reúnem em determinados lugares. Parece a história da multa, né? Exato. Então existe muita coisa que não está sendo seguido à risca, né? E então, de verdade, a gente fica com um sentimento assim, especificamente o que se poderia referir a jogar ou fazer alguns jogos sem público. A minha conclusão é que poderia terminar pelo menos essa primeira fase diante dos acontecimentos aí. Agora, daqui a pouco o Marcelo vai entrar em contato com ele. O Tony Vasconcelos, que é um jornalista que fala de futebol, que fala de automobilismo, tem um grande conhecimento sobre automobilismo, ele era um dos convidados aqui. Só que ele não pôde vir, ele vai até explicar, ele vai entrar em contato, o Marcelo vai entrar em contato com ele pelo telefone, para explicar exatamente, não só porque ele não veio, mas a situação toda que está envolvendo a própria Fórmula 1. A Fórmula 1 deu férias, acho que até agosto, né? Isso. Até agosto, quer dizer, inicialmente tinham sido 2 provas suspensas, né? Se não me falha a 3, memória. né? 3. Austrália, Vietnã e... É verdade, 3. E Bahrein e a China já tinha sido... Já tinha sido... Aí... Agora se deram férias para as montadoras, para as equipes. Isso, para tudo, não tem jeito. Não tem como continuar. O Tony já está na linha, Marcelo? Tony, boa noite. Como é que vai? Boa noite, Ted. Abraço a você, ao Anderson, Sérgio Guedes, sou fã do Sérgio, sempre fui. E um abraço ao Eduardo também, a todos que nos ouvem aí, Ted. Estava falando aqui no ar, né, falando com o Anderson, com o Sérgio, com o Leonel, que você tinha sido convidado para vir em loco ao programa, mas infelizmente não pôde. Eu queria que você até comentasse um pouco a respeito, se você quiser comentar na sequência, mas antes, também se você quiser falar a respeito da Fórmula 1 primeiro, de tudo que está envolvendo a Fórmula 1. A gente falava de esportes que geram e que se gira muito dinheiro. A gente falava do futebol e a Fórmula 1 não está fora disso, longe disso, e também parou pelo menos até agosto, né, Tony? É verdade, Ted, é verdade. Não, deixa eu só esclarecer, porque você gentilmente me convidou a ir ao programa. Mas aí por uma questão também de que a minha esposa tem uma doença pré-existente e não está no grupo de risco, né? A gente também já não é criancinha, né? Já passou dos 50 há um tempo. Então, como ela também está fora, né, do seu trabalho, está de licença, o problema ficou mais sério para mim, porque eu também não posso exagerar nem fazer nada, porque pode haver um problema mais sério para ela. E o nosso filho também está em casa, as aulas foram suspensas, né? E realmente a gente está se resguardando em função disso, que é o grande problema, o problema das pessoas que têm doenças pré-existentes ou são idosas, e isso deu muito problema na Itália, por exemplo. Eu tenho família em Portugal, e lá em Portugal a coisa está muito, muito séria. Hoje o presidente de Portugal falou e declarou lá estado de emergência, enfim. E realmente a gente tem que ter muito cuidado, porque essa questão de nós termos saúde e até passarmos por uma eventual contaminação sem muitos traumas, ela com as pessoas, com outras pessoas pode ser totalmente diferente, né? Não é que pode, é totalmente diferente, né? Então foi por isso aí que eu estou evitando ao máximo, pelo menos nesse momento, nesse primeiro momento, também os outros compromissos que você sabe que eu tenho lá junto à Santa Cecília TV, enfim. E a gente vai tentando e tocando o barco por aí. Agora, você falou da Fórmula 1, né? E a Fórmula 1 gera dinheiro, e muito dinheiro, e ela está parada. Forçaram, de qualquer maneira, a barra lá no último final de semana na Austrália. E lá na Austrália tentaram fazer a corrida até a sexta pela manhã. Na quinta-feira passada, as reuniões vararam à noite lá. E olha, o regulamento diz que 12 carros precisam estar na pista, são 20. Então precisariam de 6 equipes. E eles tinham essas 6 equipes, que era a Toro Rosso, a Force India, a Red Bull, a Racing Point, Force India não, a Racing Point, a Mercedes, a Williams e a Haas. Mas aí a Mercedes resolveu, através da sua direção, diretamente da Alemanha, a ordem, para que a Mercedes deixasse a corrida. E aí ninguém conseguiu fazer mais nada, ainda bem. O Lewis Hamilton também, o campeoníssimo, ex-campeão, disse claramente que o dinheiro é rei e que ninguém devia estar lá. O chefe da Fórmula 1 não gostou muito, mas
as provas foram canceladas. Nós estamos aí com a primeira prova, Ted, que não foi cancelada no calendário. O calendário começaria 3 de maio nos Países Baixos, lá no circuito de Zandvoort, na Holanda, né? Então ninguém sabe se essa corrida vai acontecer. Essa não está cancelada. Já estão canceladas a corrida do Bahrein, a corrida também da China, que já foi, obviamente, a da China faz tempo. E você sabe que, diferente do futebol, que precisa do público, que tem a vibração, que se pede sempre para lotar os estádios, às vezes não dá, mas o público faz parte. Na Fórmula 1 pode ser portões fechados, né? Não tem problema nenhum. O Bahrein estava marcado para ser portões fechados lá no Oriente Médio. Mas acontece que todo mundo ficou doente no paddock também, mecânicos da McLaren, todo mundo testando, e alguns positivos, outros não pegaram, mas quem está trabalhando acaba ficando doente, e isso causou uma comoção muito grande. A McLaren retirou a sua equipe logo na quinta-feira, quando o mecânico foi testado positivo para o Covid-19. E aí, meu amigo, não tem dúvida, é dinheiro perdido, mas são vidas salvas, não é? Com certeza, com certeza. Tem alguma pergunta para o Tony? Eu queria que o Tony falasse das outras categorias da velocidade, como é que está a situação de Fórmula Indy, Fórmula E, MotoGP, como é que está essa situação? Ô Anderson, olha, está tudo cancelado. Nós temos aí vários artigos, aí, principalmente nos sites do exterior, dando conta desses cancelamentos. No geral, se a gente for falar de esporte a motor mesmo, os esportes regionais, as fórmulas menores em toda a Europa, nós temos mais de 70 corridas canceladas já. Então a MotoGP parou tudo, ainda também não tem nada confirmado, porque a coisa não está certa. Todo mundo sabe que essa situação é fluida, cada dia tem uma notícia diferente, e cada dia o vírus se coloca em números de uma forma diferente pelo mundo. A mesma coisa, a Fórmula E suspendeu a temporada até novo aviso. Assim foi com a Fórmula Indy, que estrearia no último domingo. Até quando eu conversei com você em outra emissora, até aquele momento a corrida na Flórida seria com portões fechados, era na hora do almoço no Brasil aqui. Verdade. Mas logo no fim da tarde, eles cancelaram a prova da Flórida e outras. Estão tentando acertar, quem sabe, Indianápolis, as 500 milhas para o fim de maio. E agora também todo o Mundial de Rally, né, que teve a sua prova no México, no último final de semana já foi encurtada, e agora também foi cancelado as etapas até segunda ordem aí. As fórmulas menores, né, a Fórmula 2, enfim, que temos aí grandes talentos chegando, mesmo brasileiros na Europa, né, na Fórmula 3, o neto do Emerson Fittipaldi, que está lá. Enfim, então está tudo parado, meu amigo. Não tem nada rolando. A NASCAR nos Estados Unidos também suspendeu nesse momento pelo menos 2 corridas próximas às 2 provas, porque lá as coisas são um pouco diferentes. Eles tentaram fazer com portões fechados, a torcida não aceitou, porque lá a NASCAR é que nem futebol, né? Os caras vão, lotam mesmo 100 mil ao vivo ali nos ovais, e realmente a NASCAR não conseguiu fazer com portões fechados, estava muito feio aí para a imagem deles. Acabaram cancelando uma coisa inédita na história da Stock Car dos Estados Unidos. E a nossa Stock Car, né, que até o momento também não está nada confirmado, tudo suspenso. Tony, eu queria primeiramente agradecer, viu, pela tua participação, muito obrigado. Só para encerrar, alguma pergunta para o Leonel, alguma pergunta para o Sérgio? Um abraço para o Leonel, um abraço para o Sérgio, que o Sérgio é um treinador fora de série. Ele tem uma coisa fora e dentro dos gramados, que é uma pessoa 100% sempre. Então, a todos meus parabéns aí pelo programa. Ao Sérgio, um grande abraço. Não tenho pergunta não, ele está treinando a minha portuguesa, que mora no meu coração, e nós estamos de olho aí nessa briosa. Vai, portuguesa! Muito obrigado, meu amigo. Sempre um prazer te ouvir. Igualmente, Sérgio, igualmente. Valeu, Tony. Muito obrigado, viu, pela participação. Um grande abraço, viu? Grande abraço a todos. Até mais. Valeu. Isso aí. Tem muita participação também, né? Tem algumas participações aqui. Umas pessoas que estão assistindo. A Alvani Barcelos, a Sônia Maria Santos, o Antônio Silva, a Leonor Rodrigues, Vanessa Cristina, dando boa noite aqui a todos. Alex Frutuoso, Fernando Pessoa, Maria Aparecida Coelho Dias, o próprio Tony, né?
E o Antônio Silva, ele fez deu algumas mensagens, escreveu algumas mensagens aqui. Muitíssimo boa noite, excelente tema. O Edu fera demais, elogiando aqui o... Obrigado, um abraço, Antônio. Eduardo. Ele faz uma pergunta. A primeira pergunta a gente até já respondeu. Com a suspensão dos treinos e das aulas, qual a programação da administração pública em relação a essa situação? No momento não há. Só há a suspensão ou o cancelamento. Não há o porvir, né? Não se sabe ainda. É dia a dia. Exatamente, é o dia a dia. Por sinal, amanhã tá confirmada outra reunião, né? Assim como teve na segunda-feira. O gabinete de crise? Os prefeitos da região, do Condesb, pelo Condesb, vão se reunir a cada 72 horas, poder reavaliar a situação ou incrementar as medidas, amplia, diminui, enfim. Então amanhã está confirmado, no final da manhã, 9h30, 10 horas, mais uma reunião dos prefeitos da Baixada Santista. E um lado até positivo, eu até conversava isso com o prefeito de Santos na segunda-feira, com o Paulo Alexandre, que finalmente se viu a metropolização na prática. Exatamente. E aliás, com o prefeito, sem demérito aos outros prefeitos, não vai esquecer o que você vai falar, sem demérito aos outros prefeitos, mas agora o prefeito de Santos é o presidente do Condeb. Você notou? Não sei se tem o assunto também, né? O assunto veio a calhar. E o Condesb acaba aparecendo. A metropolização que você então tudo aparece num momento como esse. Ainda bem. Essa é verdade. O Antônio Silva, você ia falar alguma coisa? Não, era isso mesmo? Então tá bom. O Antônio Silva, agora é uma pergunta para o Sérgio Guedes. Como fica a situação dos atletas? Haja visto que alguns têm contrato até o término do campeonato nas datas originais e que agora vão passar essa data. Não se sabe se vai passar. O contrato não vai passar, agora o campeonato a gente não sabe. Pois é tudo muito, né? O que o Tony disse aí, está tudo muito nebuloso no que se refere ao futuro, né? É o dia a dia, né? É o que a gente está dizendo aqui. É um dia por vez, né? Eu acho. Mas essa questão contratual já foi conversada na federação, sim. E eu acho que a federação vai ter que dar, a nível de patrocínio, uma retaguarda para os clubes, para que o atleta seja protegido em relação a isso. Mas, a princípio, querem todo mundo que Deus abençoe esse momento que a gente vive, o mais rápido possível a gente passe por essas dificuldades todas e comece a desenhar uma possibilidade de se fazer alguma coisa, se debater e se discutir alguma coisa, mas se isso protelar demais, fica meio sustentável, né? Vai avolumando, né? E eu acho, embora eu acredite no término dessas competições, mas essas consequências elas estarão juntos acompanhando aí, porque o nosso específico, a maioria dos clubes do interior que não tem definido um segundo semestre, a gente perde 80% do time agora no final que era a data limite da competição. O Leonel, e tu fala do futebol, mas e o atleta que não patrocínio, que não consegue aparecer, que não consegue mostrar a marca, que tem duas competições, tem normalmente mas não consegue expor, consequentemente o empresário que também é prejudicado pela circunstância também repensa investimento. Quer dizer, a coisa é complicada demais, né? Na verdade, começa a girar menos dinheiro no mercado, os investidores vão diminuindo, porque o cara começa a ter menos receita, e o que vai se cortar primeiro é o que teoricamente não supérfluo, considerado, né? Que é o patrocínio. E aí, infelizmente, ainda para a grande mídia e para o esporte, para grandes empresas, o paradesporto ainda é o submundo, né? Então, eu acho que vai ser o primeiro, talvez tenha corte em relação a patrocínios, não digo a governo federal, a Comitê Paralímpico, né? Uma pergunta que eu tenho para o Sérgio: a Federação Paulista deve ter seguro desses eventos. Qualquer grande evento tem seguro. Isso será que cobriria esses contratos? Porque a gente sabe que a CBF é milionária. Eu acho que quando chegar a Federação Paulista não fica por trás. Eu acredito que qualquer grande evento tem que ter seguro. E o seguro tem, não sei se, lógico que não tem sobre coronavírus, mas eventos similares que pode de repente custear. Por incrível que possa parecer, a posição da Federação Paulista em relação a isso é garantia nenhuma. Que absurdo. E nem a garantia do patrocínio que hoje todo mundo sabe que é da Globo. Sim. Né? E não existe, aquela empresa de crédito ali que também está junto, não foi discutido essa possibilidade. Em momento algum se tocou
Nessa possibilidade foi feita uma pergunta a nível de contrato, se estende o contrato e patrocínio, perspectiva. A Portuguesa Santista se garante no contrato dos atletas. A federação não lhe dá garantia da competição, que é um absurdo, concordo com você. Não se esperava nada assim. Resumidamente, vou dar uma opinião. Incompetência política no nosso país é histórica, né? De se prever certas possibilidades, não nesse tamanho, mas algo similar, né? Algo que poderia interromper, inclusive, uma competição, sei lá, alguma coisa mais leve. Tem aquela brincadeira da pólice de seguro que a pessoa nunca lê a última linha ou a linha menor. Nesse caso, não há a última linha, nem a linha pequena, não existe. Algo a se exaltar é a posição do Comitê Paralímpico Brasileiro, que está tendo prejuízo, ou seja, cancelou, está seguindo todos os seus parâmetros e não abandonou a questão dos atletas. A gente sabe, tem eventos, tem grana envolvida também, mas há uma segurança maior. Isso, o que gerencia o esporte paralímpico hoje, a gente tem que ser grato ao comitê. A série está relutando, né? No Japão está relutando. O Japão reluta e é muito estranho. Eu estive no Japão em 2018, 17 ou 18, acho que 18. Nós tivemos cancelado uma maratona no Japão porque passou um tufão lá. O japonês em si, ele é muito precavido. Uhum. Eu acredito que não sejamos os japoneses natos, mas com certeza o Comitê Tóquio 2020 envolvido com pessoas que não são só do Japão. A grana é muito alta, né? Mas eu acredito que o japonês ele se precave demais. E a maratona, o tufão passou perto. Ele não atingiu. Se adiasse a largada, daria condição de fazer a prova, mas eles, pela segurança, eles cancelaram uma maratona com um número de atletas com viagem comprada, todo mundo lá, isso na manhã da prova. Viagem que não é barata, né? Porque muito daqui, caro. por exemplo, do outro lado do mundo. O Comitê Olímpico do Japão, ele martela na tese de que lá o coronavírus está ensaiando uma regressão, tal como na China. Mas não adianta. Que até a Olimpíada não vai ter mais, que não tem perigo, etc. Mas o problema é quem vai. Exatamente. Onde não há regressão ainda, né? Não se sabe daqui a algum tempo. Não só isso, Ted. O que acontece é que já foi prejudicada a preparação dos atletas. Não vai ter alta performance. Como é que você vai garantir o atleta que vai para uma Olimpíada, Paralimpíada, ele está no seu ápice físico. Sim. O atleta não tem condição de treinar, não é só aqui. Na Europa, não se está permitindo correr na Espanha. Eu vi até, eu tenho um grupo de corredores. Na Espanha, os guardas estão parando, as pessoas estão correndo na rua, mandando para casa. Como é que você vai garantir alta performance nesse momento? Então, é uma questão de bom senso, de não cancelar. Eu sou contra cancelar os jogos. Eu acho que a gente tem que pensar em adiar, talvez adiar sem uma data prevista, mas que seja passado isso para os NPCs, que são os comitês nacionais, para que as pessoas já tenham um norte. A gente hoje está trabalhando sem norte nenhum, está muito complicado. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, os comitês nacionais também estão trabalhando sem norte nenhum. Só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo, o Marcelo Lúcio Fernandes, ele é torcedor do Santos, faz parte da Sofis, né, Associação de Historiadores e Pesquisadores do Santos. Ele mora em Luxemburgo, ele trabalha para uma companhia aérea. Luxemburgo também é um país pequenino e está tendo sérios problemas com o coronavírus. Lá, você não pode sair de casa mesmo, você não pode ir no quintal de casa. O quintal está dentro de casa, você corre risco de tomar multa. Nossa. Você não pode sair de casa. Eu falei, mas o quintal não faz parte de casa? Eu falei, não pode. Não pode de jeito nenhum. Não é exagero, não é verdade. Então imagina como é que está a situação nesse país. E é perto da Itália. Luxemburgo é perto da Itália, se não me falha a memória. Realmente muito complicado. Geografia. O que você ia perguntar? Não, até uma coisa que o Sérgio está comentando, essa coisa dos dirigentes, das federações não pensarem no que pode acontecer, não prever determinadas situações. Óbvio que o coronavírus é uma coisa que... Começou agora. Não começou agora, mas tomou uma proporção gigantesca, assim. Eu lembro que uns anos atrás, quando teve o acidente da Chapecoense, eu fiz uma matéria na época do Jornal Tribuna, o que poderia ser feito para poder remontar a Chapecoense. Eu descobri um dispositivo nos esportes americanos que é chamado de Disaster Draft, quer dizer, cada time poderia ceder, dispor do elenco dele um grupo de atletas para a Chapecoense escolher sem custo. A NBA faz isso. A NBA, todos os esportes americanos fazem isso, né? Chamado Disaster Draft. Aqui ninguém sabia o que fazer. Vou ajudar, mas na prática só na boca, entendeu? Quer dizer, não pensa nas situações. O brasileiro, na verdade, de modo geral, acho que ele
Ele não pensa no antes. Espera acontecer. Deixa acontecer. Mas eu acho que nesse aspecto, sim. Mas o brasileiro, quando o processo é de crise, como houve aí essa tragédia no Guarujá, o brasileiro ele se propõe a ajudar. O brasileiro, a solidariedade. Muito grande. Nossa, o brasileiro é incomum em relação a isso. Não, Agora, nível diretivo, né? ganancioso, Diretivo. ofereceram a Chapecoense, sim, jogadores que a Chapecoense não queria ter. Também. Porque jogadores... que eram jogadores também, os clubes... Era um alívio para o clube que vai mandar, né? É isso, de uma certa forma, teve relutância deles lá. E eu queria chamar Você tem alguma pergunta antes? Não, eu queria chamar, se estiver na ponta da agulha aí com o Marcelo, o áudio do Cauê Rico, jogador de basquete, já esteve aqui no programa, inclusive. Professor de basquete. Professor de basquete, ele vai falar, inclusive, nesse áudio sobre o coronavírus, nessas duas condições, né? Como atleta e como educador, como professor. Boa noite aos amigos do programa Só Esportes. Aqui é Cauê Rico, jogador de basquete do Memorial FUP Santos, professor das escolinhas de basquete da Prefeitura de Santos, do Colégio Objetivo Santos e do basquete do clube da Associação Atlética do Banco do Brasil. Essa questão aí dessa pandemia, né, que a gente está enfrentando, tanto no time, tanto nas escolinhas, a gente já acatou o pedido, né, das autoridades para estar parando. Hoje o mais importante é a saúde, não só dos atletas, nós atletas, né, também da garotada que está nas escolinhas. Tem mais de... já atinge quase 200 crianças aí, juntando tudo. E o mais correto é estar parando, né? Tá falando para todo mundo para ficar em casa, para não estar podendo levar a doença para dentro de casa, que nos idosos, que é o mais perigoso, né? Grupo de risco. E é isso, cara. A gente tenta conscientizar todo mundo e vamos aguardar em casa, quietinho, aproveitar para ficar com a família, aproveitar para orar, para pedir a Deus que isso passe o mais rápido possível. E vamos esperar os campeonatos, todas as competições estão sendo adiadas, né? Tanto a Copa TV Tribuna, tanto quanto o Campeonato Paulista, a Liga da Baixada Santista, todo mundo entrou em acordo aí, que todo mundo sabe que a prioridade é a saúde, né, de todo mundo, e que isso possa passar o mais rápido possível para tudo voltar ao normal. Obrigado, Cauê. Obrigado pelo áudio aí contando essa realidade. Até uma pergunta que eu queria fazer ao Sérgio e ao Leonel, essa coisa falou da família, né, também. Queria passar, a gente falou muito do esporte, lógico, com o esportista, né? E a família em casa? Como é que tá essa situação com a família em casa? Sérgio, Leonel, como é que tá essa situação do coronavírus em casa? A preocupação, na verdade, agora, como a gente começou lá atrás, conversou, é a preocupação com higiene, né? É um exagero na higiene, coisa que às vezes a gente peca, né? Reconheçamos isso. Mas a gente está tendo uma vida tranquila, comum, normal. O meu, especificamente, né? Parece que eu estou preso, porque eu vivo o futebol muito intenso. E parece que me prenderam. Não tem nem jogo pra Não tem nem jogo pra só tem assistir. reprise. Tem algumas outras atividades, alguns hobbies que eu curto bastante, então eu fico em casa de verdade para isso. Já normalmente eu fico para isso, mas eu não estou me privando de nada. Estou me protegendo, me cuidando, mas aquilo que eu tenho a predisposição, que eu gosto de fazer e não vejo o risco e tenho a informação de que não vai me causar nada, a gente sai, a gente está sempre junto. E isso não afetou ainda não a gente no aspecto assim, de uma preocupação exagerada. Até porque a minha filha trabalha na área de médica e a gente se incomoda com isso muito mais com ela. Mas ela se precave, ela tem informação muito mais do que nós. Às vezes ela que vem, pô, vocês estão exagerando nisso. Ainda menos mal, né? Podia ser menos, podia ser pela falta, não pelo excesso. Exatamente. Ela vem, calma, menos, pai. Mas a mãe, né? A mãe fica doida, super preocupada, né? Põe a galinha que põe os pintinhos embaixo das asas. E você, né? Minha esposa trabalha professora também, ainda está nesse período de indo trabalhar. Eu também. De pré-suspensão, né? Eu também ainda trabalho na área administrativa do Rebouças. A gente tem feito alguns plantões lá, né? Sem atendimento ao público, mas o trabalho continua burocrático. Nós temos
aproveitados até para organizar a questão da Fast Wheels, a parte mais estrutural, repensar. A gente reclama de falta de tempo, agora o tempo... Agora o tempo tem sobra. Temos muito tempo e tentar otimizar da melhor forma. A gente sempre orienta os atletas, alguns atletas estão treinando em casa, tem condição, por exemplo, a Vanessa tem um rolo, que é o roller, né, uma esteira de cadeira de rodas, ela otimiza em casa, a Beth. A gente está passando orientação para os atletas, às vezes faz uma videoconferência, conversa, tenta monitorar da melhor forma possível. Mas em casa, minha esposa ainda tá, uma rotina está muito comum para nós. Ela está trabalhando, eu tenho ido buscar ela em Praia Grande para evitar que ela venha com transporte público, né? Falando isso, um grande beijo para ela. E na verdade ainda não mudou muito nesse sentido. Mas realmente eu saio muito cedo de casa, é espantoso, parece todo dia um domingo de madrugada, assim. A rua tá muito vazia. As WhatsApp tá bombando, né? Assim, entre o Sérgio com os jogadores, o Leonel com os atletas. É o que tem para fazer pro momento, né? A comunicação, a interação, para manter esse vínculo aceso, né? Com certeza. Eu tenho tomado muito cuidado, eu tenho pesquisado muito, né? Sobre as notícias que surgem para tentar tranquilizar, passar isso para o grupo também, passar isso para os familiares, né? A gente que tem não somos especialistas, mas temos um pouquinho mais de informação, às vezes pela área da saúde, né? A gente tenta buscar essa informação, trazer esclarecimentos. Isso não é verdade, vamos devagar, porque tem gente que infelizmente é mais ansiosa e acha acha que qualquer coisa, e tem gente também que está muito assim, não, tá tudo tranquilo, vida normal, e assim, não é ainda, né? A gente sabe nem tanto lá, nem tanto cá, né? É. Sérgio, tem muito nessa parada, os jogadores continuam normalmente se comunicando. Não sei se eles falam muito com você por WhatsApp. Eles têm o grupo deles, sim. Tem, a gente sempre tem um membro da comissão que mantém eles informados. A troca de informação, sim. Há um cuidado. A gente liberou eles para estarem em casa, se protegerem em casa. Insisto, em relação ao torneio de Série A2 e Série A3, o risco é maior onde eles estão do que se estivéssemos conosco aqui no cotidiano. Mas a gente está mantendo tudo monitorado, os treinamentos, aqueles que precisam treinar. A gente ainda tem o sonho, o desejo, eu disse a eles isso. Eu estou vivendo o acesso, eu não estou de outra forma, não estou férias, não estou em nada. A gente está muito comprometido com isso, eles também estão. Mas não existe, Ted, de verdade, nesse processo todo, uma preocupação quando tem um treinamento. A gente volta na semana para fazer algumas atividades, a gente está aguardando, acompanhando tudo isso, porque não tem nada estabelecido, então essa ansiedade incomoda, mas a gente está mantendo tudo monitorado. A gente deve ter de novo uma aproximação, treinamento, aquilo que... Não existe essa preocupação, não. É na higiene, é no comportamento, é onde vai, é como se cumprimenta. Isso sim, eles têm essa informação, a escolha é deles. Mas aquilo que se recai sobre treinamento, não existe nenhuma restrição, intensidade de treino, não tem nada que tenha restringido isso tudo, não existe nada proibido. Por isso essa discussão toda, se parasse ou não. Agora eu acho que o momento de verdade é de reflexão, é de aguardo, mas nada de verdade que atrapalhe quando a gente voltar a treinar semana que vem. O sentimento em relação a isso, a preocupação é muito pequena. Essa é uma coisa que eu já estou sentindo falta? Okay. Do amendoim. Do amendoim. Do amendoim. Me fale. Figura tradicional. Zé do amendoim, aquele que não vende paçoca. Não vende paçoca. O programa caminhando pro final, né? Já. Aí na reta final, mas ainda tem mais participações. Tem algumas situações aqui. O Marquinhos sobre rodas, boa noite. O André Luiz de Paula mandando aplausos aqui. O Marrom Físico, que já esteve aqui no programa. Grande Marrom. Um grande abraço a todos, em especial meu grande amigo Edu. Um abraço, Marrom, parceiraço. Grande figura. Esteve aqui num programa até sobre racismo, né? Sobre Dia da Consciência Negra, perdão. Um dos caras que se tratou naturalmente também. Uma das maiores referências assim, do esporte social, esporte de rendimento. Foi um grande jogador, um grande treinador. Fantástico. Não, ele foi... caráter absurdo também. Teve uma grande participação aqui. O Ismael Marques aqui, professor Edu, tal, enfim, as pessoas participando bastante, que seja acompanhando a live, como... fazendo perguntas. E é o que você falou, né? Estamos na reta final do programa e tem aquele recadinho. Posso mandar um abraço? Pode mandar um abraço. Um abraço pro Zé Virgílio. São vários, não? Não só. Um abraço pro Zé. De longe, né? Não, abraço não, mas dá um cumprimento, né? Que abraço não um abraço virtual. Não, um abraço, um abraço joinha. Que tá valendo. Pro Zé Virgílio, né? Ele que é do Arte no DIC, lá, ele que comanda o Arte no DIC, também tem um trabalho social muito importante, também envolvido com o esporte, dá pra
inaugurar uma quadra legal lá pra garotada lá da Zona Oeste. Mandar um abraço pro Zé Virgílio, pro André Azenha, que também trabalha com ele. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Ismael Marques, ele fala, professor Edu, aí põe umas palminhas aqui, ele pergunta, professor Edu, como seria o processo de transferência? Não sei se se refere à transferência escolar? Não. Transferência ao método de treinamento, né? O Não Ismael sabia. é um parceiro do esporte paralímpico também. É um método de treinamento de força que alguns treinadores, acho que... Você não falou sei que a se sua não vai mulher é dar professor, tempo. eu até... Não, eu a até me lembrei transferência talvez não vai dar tempo de a gente explicar. Um grande abraço, Ismael, um dos parceiros, amigos nossos do esporte paralímpico aí, um dos grandes treinadores do esporte paralímpico. Maravilha. Aí o jeito é conversar em outra ocasião. Depois a gente fala no WhatsApp. Manda o zap. Tá vendo, meu? Mandou agora, pô, já estamos no finzinho do programa. Meu. É isso aí, é aquele recadinho, né, antes de terminar. Ou quer encerrar com um recadinho? Agradecer já ao Sérgio, obrigado Com por certeza. ter vindo, viu? Boa sorte na sequência da Série A2, que há de voltar e a Portuguesa há de subir. Amém. Um abraço a você e o Só Esportes tá de portas Sempre abertas para você. É sempre um prazer estar com vocês. Um forte abraço a todos. Disponha. Valeu. Leonel, você também é um amigo nosso, um parceiro, tem um trabalho... Prazer, viu, Edu? Prazerzão que, poxa, o esporte que vocês fazem, o que vocês coordenam, com orgulho disso. Obrigado, Sérgio. O ídolo aqui do esporte que eu vi, sem te chamar de velho, Sérgio, mas eu vi pequeno, fui na Vila. Vi um gol do Mário Tilica. Agora, acabou a junto. admiração. O Sérgio estava gostando até agora. Imagina, o Sérgio é um Entrou junto parceiraço. com ele, não? Hã? Entrou junto com ele, Eu não? sou São Paulino, né, cara? Sou São Paulino. tá. Mas era É, um cara que eu admirava. Eu jogava no gol, brincava no gol e era um dos caras que, pra Não mim. era Zete, era ele Sérgio. ele pegou uma época difícil no Santos lá que, putz, pegava Esse jogo, demais, cara. Ele tá me O lembrando gol do Mário jogo. Tilico, né? 42 graus de febre eu tava naquele jogo. Naquele jogo do Mário Tilico? 42. É mesmo? Pepe falou, Sérgio, preciso de você. Mas pegou, hein? Falei, Sérgio, preciso de você. Eu fui convocado pra seleção naquele jogo. O Falcão tava vendo aquele jogo. Pô, boas lembranças, Edu. Obrigado. Olha aí, Você falou de mascote, mas não tinha problema. Porque, pô, você lembra daquele cara, 2012, o menino, o torcedor do Cruzeiro, ele entrou com o Neymar, aí ele tirou a camisa do Cruzeiro e tirou a camisa do Santos por baixo. Mas aquilo é atemporal. Eu torcia, gostava muito do Zete e do Sérgio. Tinha algumas referências. O Zete, o Sérgio. No Corinthians que não, que a gente tinha Ronaldo algumas não. restrições. Mas eu gostava. Eu estagiei no Santos, né? Então tem um carinho sim, muito o grande Veloso, pelo né? Santos. O Veloso, Arturo gostava muito do Veloso. Veloso também. Estagiei, gostava muito do tenho prazer de dizer que eu trabalhei aqui um pouco no Santos, uns 2 aninhos. Maravilha. Mas valeu, Leonel. Um abraço a Beth, a Vanessa. Sim, Até brincava agradável. com a Vanessa, que teve uns resultados brilhantes aí nas últimas semanas e tal. Falei, poxa, nem mandou um videozinho pra gente e tal, e tá devendo mais uma visita. Pode pedir que ela manda. Agora ela virou blogueira, só. Tá demais, pode viu? Da mandar. internauta, pode mandar né? pra mandar. Não, tudo bem, deixa ela comigo. Aliás, Gente, pelo Facebook, mãe, descrição não que ela tornou pública, não é só o esporte que está em dia, o coração também está em dia. Agora Olha, tá namorando Nelson o corredor. Rubens aqui. Ok. corredor de rodas também mexicano, que vive em Atlanta. Olha, Eu perguntei, os tem detalhes eu já não sabia. A Tá gente vendo? perguntou, tem green card, Vanessa? Tem que ter green card pra poder abrir as portas dos Estados Unidos. Apesar que no momento é melhor ficar aqui, viu? Ele lá e ela aqui. Deu uma riba, Vanessa. Ainda não, espera passar. Pra passar um pouquinho. Gente, então aqui o horário já tá batendo, 8 horas aqui. Sim. Então encerrando o Só Esportes. E para fazer como se fosse uma série de streaming, né? Toda a problemática envolvendo o coronavírus, o programa Só Esportes vai dar uma pausa. A gente vai acompanhando, aí a gente vai informando vocês na página da Ômega, na página da agência Só Esportes. E assim que a coisa melhorar, tiver condições legais, aqui a gente retoma o trabalho. Porque isso influencia até no dia a dia Exatamente, aqui, né? No exatamente. chamado de convidados, tem Ficando sido mais complicado. complicado, enfim, uma série de fatores, e a gente vai dar essa pausa, vamos cuidar das nossas famílias, nos protegemos, fazemos todas as medidas necessárias, higiene, evitar aglomeração, vamos nos cuidar, vamos cuidar de quem a gente ama, para essa onda passar o quanto antes, né, Essa Ted? onda não pegar, como diria o outro. Exatamente. Então, um abraço a todos, Ted. Um abraço, pessoal. Leonel, Sérgio. E até a próxima. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.